Para manter a competitividade em relação ao mercado externo, o investimento em tecnologia é uma das técnicas importantes para a sustentabilidade das estufas, né? E é uma realidade da floricultura nacional, um contexto que colabora para que o setor encerre 2023 com um crescimento de 8%, de acordo com projeção do Ibraflor, que é o Instituto Brasileiro de Floricultura. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o diretor de comunicação de marketing do Ibraflor, o Renato Optis. Ô Renato, primeiro é um prazer tê-lo aqui do Mercado e Companhia. Eu lembro que a última vez que conversamos estávamos em meio à pandemia, né? E talvez, não, com certeza o setor que mais sofreu do agro na pandemia foi o setor de flores, porque todos os eventos foram paralisados, né? Eu lembro muito bem de uma cena impactante de flores sendo destruídas, né, trituradas no interior de São Paulo. Eu não vou esquecer dessa cena. Queria que você falasse rapidamente como é que foi essa fase e o atual momento do setor. Boa tarde. Boa tarde. É uma fase que foi difícil no começo, mas que foi com o final da pandemia e a retomada dos eventos, essa fase foi bem superada e hoje o mercado já está bem equilibrado. Vocês dizem aí que há um crescimento de 8% em relação ao ano passado. Esse é um percentual para ser comemorado ou poderia ser melhor? Olha, sempre a gente disse que poderia ser melhor, mas dadas as situações econômicas e principalmente também climáticas esse ano que atrapalharam, eu acho que nós podemos comemorar esses 8%. Em relação à rentabilidade, o produtor vive que atual momento pensando em relação a preços, né, do produto e também custo de produção? A rentabilidade ela deu uma piora com relação ao ano passado, porque os custos de produção aumentaram muito. Então, não só a questão de substratos, de defensivos, fertilizantes, todos os insumos de uma forma geral, o custo aumentou e a importação também de mudas e bulbos, isso tudo levou ao aumento do custo de produção. Tivemos recentemente aí uma onda de calor fortíssima, né? E agora o Arthur Miller acabou de confirmar que nos próximos 5 dias, pelo menos, haverá temperaturas acima da média. Como é que isso tem impactado, se é que tem impactado, o setor de vocês, hein? Olha, o impacto é grande porque a grande parte da produção de flores e plantas ornamentais é em estufas, em ambientes protegidos. Então, na verdade, para você precisa resfriar. Imagina o calor que fica dentro de uma estufa. Então, o custo de produção ele aumenta muito porque você tem que baixar essa temperatura e também aumenta o consumo de água. Não só nós humanos bebemos mais água, mas as plantas também precisam de muito mais água. Isso acaba encarecendo a produção. Voltando à questão da pandemia, muitos produtores desistiram da atividade, né? Esses produtores, pelo que vocês têm sentido, estão voltando? Como é que vocês fazem essa medição, se é possível fazer em relação à atividade, hein? Né, uma boa pergunta. Na verdade, o que aconteceu no início da pandemia, a sensação era que muita gente ia parar e desistir, mas muitos produtores acabaram se adaptando rapidamente. E o que eles fizeram, eles reduziram a produção e passaram, talvez, alguns até produzir outros produtos, como verduras e hortaliças. Mas como eles tinham toda a infraestrutura já adaptada para a produção de flores, eles rapidamente retornaram e hoje estão produzindo aí a capacidade total. Como é que está distribuído a produção de flores aqui no Brasil? A gente sabe que o interior de São Paulo é muito forte, principalmente por conta do clima, mas existem espécies que se dão melhor em temperaturas diferentes, né? Como é que se dá essa distribuição nacional? Sem dúvida nenhuma. A grande parte da produção é do estado de São Paulo. 70% de tudo que é comercializado no Brasil vem de São Paulo. Mas a gente sabe que algumas regiões, principalmente, por exemplo, Minas Gerais e os estados do Sul, por terem um clima mais propício, acabam produzindo alguns tipos de flores, por exemplo, como as rosas e outras flores de clima mais ameno, mais frio, porque tem regiões mais altas. E fora isso, a gente tem toda a região do norte e nordeste, que é muito propícia para a produção das flores tropicais. Então, isso acaba cada flor tendo a sua região melhor para ser aumentada a sua produção. Para a gente encerrar, a questão da sustentabilidade, né, que é uma palavra que está em moda na agricultura brasileira, na agropecuária, inclusive, né? Como é que se dá a sustentabilidade nessa questão das flores?
Olha, é muito grande e os investimentos têm sido cada vez maiores nos últimos anos, principalmente porque a produção de flores e plantas no Brasil é principalmente feita pelos descendentes de holandeses e japoneses. E esses dois povos, eles já vêm incutido isso muito na sua tradição, nos seus países, a necessidade de gerir muito bem os recursos naturais. Então, a gente vê claramente grandes investimentos em sustentabilidade, em uso mais racional da água e da energia. Hoje, praticamente todos os produtores usam energia solar e muitas coisas também já biodegradáveis. Os substratos, por exemplo, já são de produtos renováveis e as embalagens, vasos e plásticos já são de materiais biodegradáveis. Então, isso ajuda muito nesse processo. Perfeito. Eu conversei com o Renato Optis, que é diretor de comunicação do Ibraflor. Obrigado, viu, Renato? Parabéns aí pela volta por cima desse setor tão querido, né? Tão colorido e que agrada tantos lares brasileiros aí. Obrigado, viu, Renato? Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Valeu.